Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre estatística de acidente, vamos para a nossa segunda aula. Você que está acompanhando essa gravação, muito obrigado aí por participar dessa aula remota. E você que está assistindo essa gravação agora em outro horário, né? Muito obrigado, né, primeiramente pelo seu esforço de estar acompanhando as aulas. E lembrando que essa aula está aqui no YouTube disponível para você assistir quantas vezes forem necessárias. Na aula passada a gente falou um pouco sobre estatísticas de acidente, né, falamos um pouquinho do conceito, da necessidade, então, do técnico de segurança realizar as estatísticas e, consequentemente, fazer essa gestão dos números dos acidentes de trabalho, né, além de uma questão obrigatória prevista lá pela NR4, né, que fala sobre o SESMIT. Nós temos os quadros específicos falando sobre acidentes de trabalho, doença ocupacional, taxa de frequência, taxa de gravidade e a taxa de incidência dos acidentes. Então, além de uma questão obrigatória de você ter esse documento arquivado aí no seu setor de segurança do trabalho, você também tem como apresentar aí a evolução do seu trabalho, se você está fazendo uma boa gestão, né? Os números dificilmente mentem, né? Eles são cartesianos, eles são retos, né? Então não tem como a gente negligenciar, a não ser que você utilize os números para o mal aí, como algumas situações, né? Mas justamente quando a gente fala sobre estatística, a gente está pegando indicadores, e cruzando essas informações perante a situação real, né, do trabalho. Então, numa questão obrigatória, o técnico de segurança do trabalho ele também realiza essa estatística justamente para gerar uma maior confiança no seu trabalho e nos seus resultados. Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula, né, nessa aula falando sobre a importância da estatística na segurança do trabalho. A gente já viu lá na aula 1. Então, você que está acompanhando, essa aqui é a aula 2, assista novamente a aula 1 aí, caso for o necessário, que a gente citou todos esses pontos aqui. A gente falou da estatística em relação à conceituação de país, a situação de empresa, nós falamos da necessidade, né, o porquê estudar estatísticas de acidente, os conceitos básicos da estatística, falamos aí de uma série de fatores, apresentamos inicialmente a ABNT 14280, é uma ABNT aí que, assim como as demais normas brasileiras de regulamentação, elas servem para dar uma orientação sobre o nosso trabalho, né, sobre como deve ser feito, né, o cálculo de estatística, e essa norma brasileira de regulamentação, ela serve exatamente para isso. Né, a NBR 14280, com a última revisão em 2001, né, ela traz aí os cadastros de acidente de trabalho e os procedimentos da sua classificação. A gente relembramos alguns conceitos aqui, né, as conceituações básicas que estão presentes na legislação, sobre acidente com perda de tempo, lesão incapacitante, acidente sem perda de tempo, né, ou sem afastamento, acidente cujo a lesão não impede que o trabalhador retorne ao trabalho no dia imediato ao seu acidente, alguns conceitos de dias perdidos, né, e também a gente começou a falar aqui das entidades que solicitam, né, as estatísticas de acidente. Falamos da obrigatoriedade, né, que na linha 1 aqui, na linha I, né, o item I da NR.4.12, fala ali que é necessário registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, também previsto lá nos quadros 3, 4, 5 e 6 perante NR4. E aí eu trouxe aqui uma notícia para vocês, né, que não existe mais a obrigatoriedade das entregas desses quadros, né, no Ministério do Trabalho. Eu até cheguei a citar sobre isso, citar esse item, né, mas acabei esquecendo de falar que imaginem vocês, né, a quantidade de empresas que nós temos aqui na nossa cidade de Araraquara, no estado de São Paulo e também no Brasil. Imagina se todo técnico de segurança levasse esses quadros preenchidos
ao Ministério do Trabalho, né? Imagina a quantidade de arquivo, a quantidade de folhas que o Ministério do Trabalho teria que reter lá na sua instituição, né? Então, por isso que hoje não é mais obrigatório essa entrega, né? Desde do ano de 2014 já não é mais obrigatório, né? Mas você precisa arquivar essa documentação aí com vocês, né? Na própria empresa. Então, isso pode ser feito de diversas formas: planilha no Excel, sistema informatizado no computador. Você pode fazer, imprimir, pode fazer num documento ali, arquivar, mas exatamente precisa ficar disponível para uma eventual fiscalização. Então, a gente citou sobre os quadros aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E chegamos aqui na recomendação da Organização Internacional do Trabalho, que fala exatamente sobre esses 3 indicadores: frequência, gravidade e a taxa de incidência. Então, quando a gente começou a apresentar aqui, né, e ficou faltando aqui ó, a hora homem trabalhado, a gente ensinou na aula passada, mas eu vou rever isso com vocês para a gente dar continuidade à nossa aula, né? Então, se você está acompanhando essa aula agora, ou se você está assistindo essa gravação, peço a gentileza aí de vocês ficarem com uma calculadora, né, um lápis, uma borracha, uma caneta, né, um pedacinho do caderno de vocês para a gente fazer alguns cálculos rapidamente. Né? Se você puder também estar utilizando uma calculadora, isso vai ajudar a gente a fazer uns cálculos aqui. Então, quando a gente fala sobre hora homem trabalhado, a gente pega lá uma situação hipotética que um setor, né, ou uma empresa, ela possui 30 empregados. Pela nossa legislação, o máximo que pode ser trabalhado por dia, né, por mês, desculpa, é de 220 horas por mês, tá bom? Então, se a gente fizer um cálculo aí, basicamente, daria 7 horas, 30 minutos por dia, tá bom? E fazendo essa multiplicação, então, 30 vezes 220, nós temos ali 6.600 horas homem trabalhado. Seria essa equação aí para encontrar, né, homem e horas trabalhado. A fórmula, né, da matemática aí sempre vai ser a multiplicação, porque você pega a quantidade de homens vezes a quantidade de horas durante um mês. E totaliza-se, então, as 6.600 horas homem, né? Ou 6.600 HHT, tá bem? Então, quando a gente vai estudar estatística, a gente precisa entender inicialmente como encontrar essa HHT, né, a hora homens trabalhada, porque ela fará parte da fórmula das estatísticas de acidente, tá bem? Então, vamos continuar aqui. Porventura, se alguém que está acompanhando essa gravação sentir alguma dúvida, algum questionamento aí, pode me mandar mensagem, pode interagir comigo aqui, justamente para que a gente tente contribuir assim com a nossa com a nossa aula, né? E também aí não sobrar, não ficar pairando nenhuma dúvida, justamente durante a nossa apresentação, tá bem? Então, vamos passando aqui a nossa parte de estatísticas, né? A hora homens trabalhada a gente encontra dessa forma. Quando eu pego uma situação um pouco mais detalhada, né? Vamos imaginar uma empresa, uma panificação lá, uma padaria, né? Então a gente tem a panificação, a gente tem o pessoal que trabalha ali na frente, no caixa, tem o pessoal que faz atendimento, tem o pessoal que serve mesa, e aí eu fragmento por setores. Então, o setor A, o setor B, o setor C, o setor D, tá bem? Eu posso pegar uma outra situação hipotética aí de uma loja, né, de venda de roupas, por exemplo, e aí eu tenho os vendedores, eu tenho a parte comercial, eu tenho a parte financeira, eu tenho a parte de departamento de pessoal, e cada setor haverá uma quantidade X de funcionários, tá bom? Então, observem aqui no slide, né? O setor A, ele apresenta 18 trabalhadores, e esses trabalhadores trabalharam durante 220 horas trabalhadas. O setor B tem 5 trabalhadores, e esses trabalhadores trabalharam aí
220 horas homem trabalhadas. O setor C, né, trabalharam 4 trabalhadores, eles trabalharam 182 horas trabalhadas. Observa que aqui foi um pouquinho menos em comparação aos demais. O setor D, né, nós tivemos aí 3 trabalhadores trabalhando 160 horas trabalhadas. Esse trabalhou bem menos aí, né, do que os demais. Então, quando a gente faz um cálculo aqui, vamos primeiramente imaginar a quantidade de trabalhadores que nós temos nesse exemplo, para depois encontrar a hora homens trabalhados. Então, eu preciso somar, né, os 18 trabalhadores ali do setor A, mais os 5 trabalhadores do setor B, mais 4 trabalhadores do setor C e, por último, ali do setor D, mais 3 trabalhadores, totalizando aí os 30 trabalhadores, tá bem? Então, quem já fez o cálculo de cabeça, perfeito. Mas quem fez aqui na calculadora, encontrou aí 30 trabalhadores. E aí, na sequência, eu preciso fazer a soma também das horas trabalhadas, justamente para a gente utilizar essa multiplicação. Então, lá eu pego 220 horas do setor A, mais 220 horas do setor B, mais 182 horas do setor C, e mais 160 horas do setor D. Somando aí, então, através dessa soma, se você fez na calculadora, deu 182 horas trabalhadas, tá bem? Nós vemos 220 mais 220 ali, totalizando 440, mais 182, 622, mais 160, 782, tá bom? Então, para a gente chegar nesses valores aí absolutos, não valores totais, a gente tem esses valores aqui, né? Ó, multiplicando esses valores, tá bem? O que eu posso fazer também, né, e isso fica bem mais prático, é pegar o setor A e multiplicar pelos números de horas homem trabalhadas, né, e o número de trabalhadores, o setor B da mesma forma, o setor C da mesma forma e o setor D da mesma forma. Então, eu encontro aqui no setor A, né, multiplicando 18 trabalhadores vezes 220, igual a 3.960 horas. O setor B, 5 trabalhadores vezes 220, 1.100 horas. O setor C, 4 trabalhadores vezes 182 horas, 728 horas trabalhadas. E o setor D, ali 3 trabalhadores trabalhando 160 horas, multiplicando dá 480 horas homens trabalhada. Pessoal, esse setor C, que trabalhou um pouco menos, o setor D, eu estou levando em consideração trabalhadores que, porventura, né, entraram no meio do mês. Para que você vai fazer esse cálculo estatístico aí no final do mês, você tem que levar em consideração também esses trabalhadores que eles entraram, né, depois do dia 15, depois do dia 7, né, que entraram no período após o início do mês, tá bom? Então, eu tenho uma média, né, eu encontro aqui 30 trabalhadores atuando ali, trabalhando exatamente 6.260 horas, tá? Esse é o valor de horas homem trabalhadas daquela empresa, né, considerando aí os 30 trabalhadores dos setores A, B, C e D. Então, quando eu faço essa multiplicação, né, eu pego ali tanto a quantidade de trabalhadores, eu multiplico, eu encontro em 30 trabalhadores, e quando eu pego a quantidade de horas trabalhadas que nós fizemos, né, que é a multiplicação do trabalhador vezes a quantidade de horas trabalhadas, a gente encontra a hora homens trabalhadas daquele setor, daquela empresa, tá bem? Então, de uma maneira bem didática, e a gente tenta informar vocês, né, como a gente faz para encontrar esses valores de multiplicação de horas homens trabalhadas, tá bem? Se surgir alguma dúvida aqui, podem me mandar mensagem também pelo WhatsApp, pode interferir aqui na gravação, podem interagir conosco, justamente para a gente tentar explicar de maneira mais específica possível nesses setores, tá bom, pessoal? Então vamos praticar um pouquinho aqui.
Eu vou deixar um minutinho para vocês estão aí com o caderno de vocês, com a calculadora. Vamos, por favor, fazer a multiplicação, né, desse caso aqui da empresa 1. Nós temos aí trabalhadores, a quantidade de trabalhadores, e também nós temos as quantidades de horas homens trabalhadas, tá bem? Então eu vou deixar vocês aqui, vou cronometrar, né, exatamente aí uns 5 minutos, acho que é um tempo suficiente para a gente fazer essa atividade, tá bom? Enquanto isso eu vou tomar um gole do meu café aqui, um gole da minha água. Então a gente deixou um período aí para fazer, né, a multiplicação, né, dos valores e consequentemente fazer essa prática. Então vamos encontrar os resultados a partir de agora, tá bem? Quando a gente passou para vocês a situação dos trabalhadores, né? Então quem já já calculou, né, a quantidade de trabalhadores dessa empresa, sabe que lá no setor A nós temos 21, no setor B nós temos 18, no setor C nós temos 15, no setor D nós temos 9 e no setor E nós temos 7, totalizando então 70 trabalhadores naquele setor. Então, se a gente fizer essa multiplicação rapidamente, né, a gente vai pegar lá que no setor A temos 21 vezes 220 horas, 4.620 horas homem trabalhada. O setor B, né, 18 trabalhadores vezes 220, multiplicando então 3.960 horas trabalhadas. O setor C, 15 trabalhadores vezes 182 horas, nós temos multiplicando esse valor, vamos chegar em 2.730 horas homem trabalhado. O setor D, 9 trabalhadores vezes 200 horas trabalhadas, então totalizando 1.800 horas homens trabalhado. E o setor E, nós temos ali 7 trabalhadores vezes 220 horas homem trabalhadas, né? Nós teremos a multiplicação desses valores, 1.540 horas homens trabalhados, totalizando, né, um exato aí de 70 trabalhadores, chegando no seu total de horas homens trabalhadas, 14.650 horas homens trabalhadas. Então, se a gente chegou nesse cálculo, né, nesse valor aí, isso ajuda a gente a ter uma ideia, né, da quantidade de homens trabalhados. Vamos deixar mais uma prática aqui rapidamente. Essa aí tem um pouco menos trabalhadores, tá bom? Então, como tem um pouco menos, vamos deixar só um minuto aí para a gente fazer essa prática, tá bem? Então, dando sequência aqui a nossa prática 2, né, da empresa 2, nós temos aí o setor A com 14 trabalhadores, né, trabalhando 220 horas, o setor B nós temos aí 12 trabalhadores, e por sua vez no setor C nós temos também 10 trabalhadores, totalizando, né, num total aí de 36 trabalhadores, né, trabalhando aí 220 horas. Fazendo a multiplicação desses valores, vamos encontrar então aqui no setor A, né, 14 trabalhadores trabalhando 220 horas, nós teremos aí 3.080 horas homem trabalhadas. O setor B, 12 trabalhadores vezes 220 horas, nós teremos aí 2.640 horas homem trabalhadas. O setor C, nós teremos 10 trabalhadores vezes 220, né, 2.200 horas homens trabalhadas. Nosso papel, então, nesse momento, né, para finalizar aí a quantidade de trabalhadores, a quantidade de homens trabalhadas, a gente vai chegar num total de 36 trabalhadores e 7.920 horas trabalhadas. Quando a gente apresenta esse valor aí exato, antes da gente passar aqui para a próxima prática, para vocês entenderem que aquela empresa ela detém então 70 trabalhadores, 36 trabalhadores nesse slide, né? 36 trabalhadores, e esses 36 trabalhadores ficaram expostos a riscos ocupacionais durante 7.920 horas homens trabalhadas, tá bem? Então esse é o propósito aí, por isso que a gente precisa entender esse cálculo aí e essa multiplicação.
Sendo assim, vamos praticar mais uma vez, tá bom, pessoal? Acho que são 4 práticas aí. Depois a gente dá sequência na nossa aula, tá bem? Então, eu vou deixar aqui mais 2 minutos para a gente fazer essa prática, tá bem? Caso alguém tenha alguma dúvida aí, por favor, me chamem aqui pelo microfone, né? Podem interagir comigo e apenas reparando aí que a quantidade de trabalhadores são iguais, né? E o setor ali, o setor C e D, são 200 horas, tá bom? Não é pegadinha não, mas é só para a gente associar, né? E fazer o cálculo correto, tá bem? Então, dando sequência aqui a nossa aula, né? Nós temos aí o setor A, com 25 trabalhadores, né, que trabalharam durante 220 horas. O setor B, mais 25 trabalhadores, trabalhando durante 220 horas. O setor C também com a mesma quantidade de trabalhadores, porém com 20 horas trabalhadas. Nós temos aí o setor D com 25 trabalhadores e 20 horas trabalhadas. Então, se a gente for fazer essa multiplicação, ficaria assim, ó, exatamente assim. Nós temos aí o setor A com 25 trabalhadores trabalhando durante 220 horas trabalhadas, totalizando 5.400 horas trabalhadas, o mesmo valor do setor B. E no setor C e D, nós temos 25 trabalhadores atuando durante 200 horas, multiplicando esse valor aí a hora homens trabalhadas, 5.000 horas homens trabalhadas, tá bem? Então, vamos chegar no nosso total, né? Então, 100 trabalhadores atuando aí durante 21 horas, 21.000 horas homem trabalhadas, tá bem? Então, quando a gente fala sobre horas homens trabalhadas, a gente encerra, né, esse assunto e vamos passar aqui para a taxa de gravidade e a taxa de frequência, avaliação de frequência, avaliação de gravidade. Toda vez que a gente fala sobre avaliação da frequência e da gravidade, deve ser em função específica do número de acidentes ou de acidentados daquele setor, daquela empresa, a horas homem de exposição ao risco. Então, quando a gente viu lá as horas homens trabalhadas, a gente chegou num denominador comum, né, num valor comum de a quantidade de horas trabalhadas. E aí a taxa de frequência, a taxa de gravidade, observa, por exemplo, em quantos acidentes se observou, né, a ocorrência desses acidentes foram observadas durante aquela quantidade de horas homens trabalhadas, e a gravidade é o quão grave foi esse acidente, né? O acidente corte contuso ali na ponta do dedo, um acidente na região do antebraço ou uma amputação, por exemplo, né? Podendo chegar até um caso aqui de morte, né? Então, quando a gente fala sobre a estimativa dessa gravidade, a gente utiliza a exposição ao risco, porque quanto maior o período que o trabalhador ele permanece dentro da empresa, maior também a frequência e a gravidade de um acidente que pode ocorrer dentro daquela hora homem trabalhada. E também estuda aí o tempo computado, tá, durante esse trabalho. Quando a gente pega esses valores aqui desse slide, né, a gente pega esses indicadores, a gente precisa entender como que eu calculo, então, a taxa de frequência. Então, novamente, aqui a gente vai ter mais um indicador para conhecer, que é depois a gente lá na frente vai somar todos esses indicadores, colocar numa fórmula para encontrar exatamente o que a gente precisa. O número de acidentados por 1 milhão de horas trabalhadas, né, de exposição ao risco em um determinado período, leva-se em consideração o que é frequência. Então, a frequência é o número de acidentados por 1 milhão de horas de exposição ao risco. Tá? Então, a gente precisa entender aí que a frequência, ela calcula, né, ela estima o número de acidentados, né, por 1 milhão de horas trabalhadas. A taxa de frequência ela é expressa e calculada pela forma que nós vamos ver aqui. Ó. A taxa de frequência, né, ela é calculada pela taxa TF, ou seja, taxa de frequência, que a gente coloca ali entre parênteses, igual um número chamado N, tá bem? Esse número a gente vai encontrar de acordo com o número de acidentados, que é um número hipotético, tá? Então, suponho que exista aí um número X para a gente entender a taxa de frequência.
vezes 1 milhão, tá? Esse 1 milhão, pessoal, ele está na fórmula, tá bem? Então, eu não mudo ele, eu não altero ele. Então, sempre a fórmula será essa. Taxa de frequência igual N vezes 1 milhão, dividido pela hora homens trabalhadas, né? Então, a partir do momento que vocês estavam aí fazendo o cálculo de horas homens trabalhadas, a gente chega agora num consenso, num fato comum, né? Numa fórmula que a gente utiliza aquelas horas homens trabalhadas que a gente viu nos slides anteriores. Então, isso fica guardado aí para ser utilizado no momento em que for específico, em que for solicitado, tá bem? Então, só lembrando que a taxa de frequência, né, é igual número de acidentados, né, com ou sem afastamento, depende do que você vai calcular. Se você quer fazer a estatística dos acidentados com afastamento, você usa efetivamente ali o número N, né, a taxa de frequência igual com aqueles funcionários que foram afastados do seu trabalho, tá bem? Se você quiser criar variáveis aí, trabalhadores do setor A que foram afastados com acidente, você coloca ali o número daqueles funcionários daquele setor. Se você quiser criar uma variável para o setor B, número daquele setor de trabalhadores que foram afastados, né, por causa de um acidente, ou de trabalhadores que não tiveram afastamento, tá bem? O ideal, né, é que você não some os trabalhadores com e sem afastamento, tá? Porque isso aí vai mascarar, isso aí vai criar uma estatística imprecisa do seu trabalho. O ideal é que você coloque ali exatamente os com afastamento e os sem afastamento. Multiplicado por 1 milhão, tá? Esse 1 milhão ele estará na fórmula, e dividido aí pela hora homens trabalhadas, tá bem? Então, dando sequência aqui, vamos pegar um exemplo, né? Nós tivemos ali no período de maio de 2017, né? Então, a gente vai calcular a taxa de frequência aqui. Primeiramente eu vou fazer, depois a gente faz uma parte, né? E nós tivemos aí uns casos específicos, né? Uma luxação, uma fratura e um terceiro, a perda da visão de um olho, né? Uma situação extremamente grave no acidente de trabalho, né? Todas as situações são graves, mas essa específica aí, a terceira, é a mais grave. E nós sabemos, né, que nós temos ali um número de horas homens trabalhadas, né, de 1.800.000 horas trabalhadas. Tá bom? Então, essa taxa de frequência aí a gente vai calcular da seguinte forma. O valor, né, da fórmula, taxa de frequência igual ao número de acidentes, né, vezes 1 milhão, dividido por a HHT ali, a hora homens trabalhadas, 1.800.000. Tá? Se nós já temos esses dois valores, nós vamos aí pela quantidade, então, de acidentes, tá bem? Nós tivemos ali a taxa de frequência. 3 acidentes, né? Foi o primeiro caso uma luxação, o segundo uma fratura e o terceiro uma perda da visão de um olho. 3 vezes 1 milhão, dividido por 1.800.000 horas homens trabalhadas, chegando então no total de uma taxa de frequência de 1,66. Tá? Muito provavelmente, se você está fazendo aí na calculadora, né, se você multiplicou aí 3 vezes 1 milhão, né, que são aí 2, 3, 4, 5, 6 números, né? 6 números zeros, e você dividiu por 1.800.000 horas homens trabalhadas, nós chegamos a um cálculo de 1,66666 e um finalzinho de 7, né? Então eu excluo todos os outros números e fico apenas com o ponto, os dois últimos após a vírgula, tá bem? Então, aí a gente vai encontrar a taxa de frequência de 1,66, tá bem? Isso é bom ou é ruim? Né? A gente vai ter depois uma planilha, né? uma tabela, que a gente vai conflitar esse valor de frequência com o que é encontrado, né, e aceitável, vamos falar assim, em relação à taxa de frequência de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho.
ela apresenta esses valores, né, para a gente verificar aí se a gente está dentro ou se está fora, né, da taxa de frequência, tá bem? Lembrando que foram 3 acidentes, mas tudo se leva em consideração a ocorrência desses acidentes de acordo com a hora homem trabalhada e com o cálculo de frequência de 1 milhão, tá bem? Vamos fazer mais uma prática aqui. Então, nós temos aí no período de junho de 2017, nós tivemos 4 acidentes de trabalho. Nós tivemos lá uma fratura, né, no período de junho, nós tivemos uma queimadura, nós tivemos escoriações e nós tivemos um corte contuso ali na região do antebraço. Tá? Corte contuso, pessoal, é quando algo pontiagudo bate ali na região do antebraço e cria um corte também. Então, calculando a taxa de frequência, né, nesse período de junho de 2017, nós só encontramos lá a taxa de frequência do número de trabalhadores por hora homens trabalhadas, que foi de 2 milhões e 100 mil horas trabalhadas. Eu sei que eu tenho 4 acidentes, então eu vou fazer aquela fórmula, né? Taxa de frequência igual a N. N, pessoal, para a gente estar mostrando aqui no slide, o N é a quantidade de acidentes. Eu sei que são 4 acidentes. Então, essa taxa de frequência será igual a 4 vezes 1 milhão de horas trabalhadas, dividido por HHT, hora homens trabalhadas. Então, ficaria basicamente assim. A taxa de frequência equivale aí a 4 vezes 1 milhão, dividido por 2 milhões e 100 mil horas homens trabalhadas. Se a gente for fazer na multiplicação aqui na calculadora rapidamente, nós temos aí 4 vezes 1 milhão, dividido, né, por 2 milhões e 100 mil horas homem trabalhadas. Então, nós vamos chegar aqui num valor real, né, de 1,90, tá bem? Esse é o valor aí da taxa de frequência dessa situação aqui específica, tá bom? Então, quando a gente fala sobre a nossa taxa de frequência, a gente traz aqui essa multiplicação justamente para a gente entender o significado dessa taxa de frequência. Então, a gente pega lá a quantidade de acidentes vezes 1 milhão, dividido por 2 milhões e 100 mil horas homens trabalhadas. Então, chegando a taxa de frequência de 1,90. Então, eu vou deixar aí mais um período para a gente fazer uma prática também da taxa de frequência. E logo, logo a gente finaliza a nossa aula. Pelo menos a gente anda um pouquinho mais aqui, já que sendo que a gente já aprendeu a hora homens trabalhadas e agora estamos aprendendo a taxa de frequência. Para a próxima aula a gente estuda a taxa de gravidade e coloca tudo dentro de um apanhado só para a gente chegar nos cálculos de frequência e de gravidade, tá bem? Então vamos pegar um exemplo da empresa 1 aí, nós temos no setor A 5 acidentes, e nesses 5 acidentes nós tivemos 4.620 horas homens trabalhadas. Percebam que agora, pessoal, eu não tenho o número de trabalhadores, porque eu não uso mais o número de trabalhadores. Eu já tenho esse valor da hora homens trabalhadas. O que eu tenho agora são os números de acidente, porque eu estou calculando a frequência desses acidentes. O setor B, eu tenho 4 acidentes, tenho hora homens trabalhadas 3.960 horas homens trabalhadas. O setor C, nós temos 3 acidentes com 2.730 horas homens trabalhadas. O setor D, 4 acidentes com 1 milhão de horas, 1.800 horas trabalhadas. E 6 acidentes no setor E, 1.540 horas homens trabalhadas. Vou deixar um período aqui para a gente fazer de uns 2 minutos e aí a gente já faz a correção, tá bem? Então vamos lá, passou 2 minutos já. Vamos chegar aqui à taxa de frequência. Ó. Se eu pego lá então 5 acidentes, eu tenho um cálculo aí de 5 acidentes vezes 1 milhão de horas trabalhadas. Lembrando que esse 1 milhão de horas trabalhadas, desculpa, esse
1 milhão, ele faz parte da fórmula, né? Então ele não é de horas trabalhadas, ele faz parte da fórmula. E a gente vai pegar, então vai chegar em 5 milhões dividido pela quantidade de horas trabalhadas, e aí sim a gente utiliza o valor de 4.620, nós vamos ter um valor aí de 1,08, né? Se você fez na calculadora, deu 1,082.25 e uma série de outros números. Então eu excluo todos esses e fico somente com os dois números após a vírgula. 1,08, tá? Essa é a taxa de frequência. Pegando novamente aqui o setor B agora, 4 acidentes vezes 1 milhão de horas trabalhadas, né, nós temos novamente, né, desculpa, não é 1 milhão de horas trabalhadas, é 1 milhão do cálculo da fórmula, tá bem? Então nós temos aqui 4 milhões divididos agora sim pelo número de horas trabalhadas. 3.960 horas homens trabalhadas, a taxa de frequência deu de 1,01, tá bem? Nós temos outros números aí na sequência que você fez na calculadora, mas eu só uso, né, novamente aqui, eu só uso os dois números após a vírgula. Eu tenho lá 3 acidentes vezes 1 milhão, que faz parte da fórmula, são, portanto, 3 milhões, dividido por 2.730 horas homens trabalhadas, nós temos a taxa de frequência de 1,09, tá bem? Então, a taxa de frequência do setor C foi de 1,09, e o setor D nós temos 4 acidentes, vezes 1 milhão de horas da fórmula, tá bem? 1 milhão da fórmula, dividido pela hora homens trabalhadas. Então, seria aí 1.800 horas trabalhadas, né, totalizando aí uma taxa de frequência maior, né, de 2,22. E, por último, aqui o setor E, 6 acidentes vezes 1 milhão, né, nós temos aí totalizando 6 milhões, dividido pela quantidade de horas homens trabalhadas, que seria de 1.540, totalizando então uma taxa de frequência de 3,89, tá? Percebam, pessoal, que a quantidade de acidentes, se ela for maior, porém a hora homens trabalhadas, a taxa de frequência vai ser menor. E aqui no setor E, né, assim como no setor A que a gente está falando, 5 acidentes, de acordo com a quantidade de horas homens trabalhadas, é uma taxa de frequência baixa, né, até, em comparação com o setor E, que nós temos 6 acidentes, porém a hora homens trabalhadas é menor. Então observem que a taxa de frequência ela aumentou consideravelmente, né, de 1,08 para 3,89, tá bom? Então quando a gente chega nesse slide aqui, eu vou deixar isso para vocês fazerem, tá, na casa de vocês aí, para vocês praticarem um pouquinho mais, e aí a gente volta deste ponto aqui na próxima aula, tá bem? Agradeço a você que acompanhou essa gravação, a você que está assistindo essa gravação, fica aí como tarefa de casa, lembrando que o aprendizado ele é contínuo, né? Você precisa praticar ele de diversas formas. A parte boa é que essa taxa de gravidade, taxa de frequência e horas homens trabalhadas, quando a gente aprende uma vez, a gente já começa a ter uma familiaridade maior com o assunto e acaba depois utilizando isso de uma maneira mais rápida até, tá bem? Então, tendo esse primeiro contato hoje, futuramente a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas cálculos, sobre essa prática, e aí a gente serve também para a gente utilizar em outras áreas da nossa vida, né? Não só na área da segurança, tá bem? Eu agradeço a todos que acompanharam essa gravação, agradeço a todos que estão assistindo essa aula, fica aí como atividade para vocês fazerem em casa, na próxima semana a gente volta desse ponto aqui, tá bem? Um forte abraço a todos, até a próxima aula.